Ao longo deste mês de janeiro, nós estamos a falar um pouquinho sobre o que é que significa ser um discípulo de Cristo. O que é que significa ser um seguidor de Cristo. E um dos aspectos mais enfatizados na pregação da semana passada foi que um discípulo, um seguidor de Cristo, é aquele que anda na luz e não aquele que anda nas trevas. E esta luz na qual nós devemos andar, ela está relacionada com a pureza e com a retidão do próprio Deus. Deus é luz. E se nós queremos andar na luz, então nós devemos estar em comunhão uns com os outros e devemos estar em comunhão com o próprio Cristo. Outro dos atributos que João escreve na sua carta acerca de Deus e que tem implicações na forma como nós nos relacionamos uns com os outros e na forma como nós nos relacionamos com o próprio Deus é o amor. Aliás, este é o foco da primeira carta de João. Porque Deus é amor, então eu devo amar os meus irmãos. E hoje nós vamos centrar-nos em algo que combina estas duas realidades. Deus é luz e Deus é amor. Porque Jesus é a luz do mundo. O próprio Jesus diz isto no Evangelho de João, no capítulo 8. Porque Jesus é a luz do mundo. Os seus discípulos, os seus seguidores, devem andar na luz. E aqueles que andam na luz vivem em comunidade, amam-se uns aos outros. João refere no versículo 7 do primeiro capítulo que para levarmos uma vida de luz, ou seja, para andarmos na luz, nós devemos ter comunhão uns com os outros. Esta ideia de vivermos em comunidade com base neste amor, não amor que vem de nós, não algo que foi inventado por nós, mas um amor que vem de Cristo, é algo central na Bíblia. Mas não é algo central na Bíblia como algo teórico, algo que nós sabemos que está lá. Mas é algo que nós devemos transportar para a nossa vida como seguidores de Cristo. Jesus refere o nosso dever de amarmos o próximo como a nós mesmos, como o segundo mandamento mais importante da lei. A Bíblia utiliza por 64 vezes a expressão uns aos outros, mostrando bem a responsabilidade que nós temos uns para com os outros em viver em comunidade. Outro dos indicadores da importância de vivermos em comunidade é que a Bíblia refere por 17 vezes a expressão amai-vos uns aos outros. Existem ainda 32 versículos que nos mostram como amar de uma forma bíblica. Então, tudo isto mostra a importância de nós vivermos em comunidade, a importância de nós amarmos o nosso irmão. Segundo a tradição, quando o apóstolo João ficou impossibilitado de andar pelas suas próprias forças, devido à sua idade já bastante avançada, a tradição diz que ele entrava na igreja, ajudado por outros irmãos, e sempre dizia a mesma coisa. Filhinhos, amem os vossos irmãos. Este é o mandamento do Senhor. João aponta o amor como uma das evidências de sermos seguidores de Jesus Cristo. Com isto, João não quer dizer que nós vamos ser salvos se nós amarmos o próximo. Ou que nós temos que amar o próximo até um certo nível para sermos salvos. Não é isto que João diz. Mas João está a enfatizar que se nós fomos salvos pela misericórdia de Cristo, e se Cristo habita em nós através do seu Espírito Santo, então nós devemos amar o nosso irmão. O versículo 14 diz claramente que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. E João diz ainda que aquele que não ama está morto. Então, à luz deste versículo, se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, seja porque os odiamos, seja porque somos indiferentes às suas necessidades, ou porque somos superficiais nos nossos relacionamentos, então nós devemos questionar-nos se somos realmente discípulos de Cristo. Mais uma vez, este amor não é um requisito para sermos salvos. Não é algo que eu tenho que fazer para obter a salvação, mas é algo que surge como uma prova, como um rastro do facto de eu já ter sido salvo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um texto que, de uma forma explícita e também implícita, revela alguns obstáculos com os quais nós nos deparamos no sentido de viver em comunidade.
Eu gostaria que pudessem abrir em 1 de João. 1 de João, capítulo 3. João 3, do versículo 14 até ao versículo 18. Capítulo 3, do versículo 14 até ao versículo 18. Já todos encontraram? Então o texto diz o seguinte: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama ainda está morto. Todo aquele que tem ódio ao seu irmão é o assassino. E sabem que os assassinos não têm dentro de si a vida eterna. Eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E se alguém possui bens neste mundo e vendo o irmão em necessidade, de fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade. Vamos orar. Orar é simplesmente falar com Deus. Deus Pai, obrigado, Senhor, Pai, por tudo aquilo que nós já aprendemos hoje, tanto na escola dominical como durante o período do louvor. Pai, agora também com a pregação, Senhor, que queremos, Pai, que tudo aquilo que nós vamos ouvindo possa realmente transformar a nossa vida, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a trazer estes ensinamentos. Pai, tudo aquilo que vamos ouvindo, Senhor, Pai, dá-nos um coração ensinável, Senhor, ao ponto de nós aplicarmos isto na nossa vida. Pai, ajuda-nos, Senhor, Pai, neste ano de 2014, a sermos verdadeiros seguidores teus. Pai, te oro, Senhor, em especial para este tempo, Senhor, para que tu possas trabalhar em cada coração, Senhor, inclusive no meu. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O primeiro obstáculo que encontramos neste texto, no sentido de nós vivermos em comunidade, é o ódio. João diz de uma forma bastante clara que todo aquele que tem ódio ao seu irmão é um assassino. E o texto diz ainda que nós sabemos que os assassinos não têm dentro de si a vida eterna. Normalmente o ódio é descrito como algo oposto ao amor. É descrito por muitos como um sentimento intenso de aversão e de raiva. Normalmente o ódio está relacionado com algo que é desenvolvido ao longo do tempo. Por exemplo, comparando com a ira é algo espontâneo, é algo breve. É uma emoção que explode. Enquanto que o ódio é algo que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. O ódio não é uma emoção que nós não controlamos. Mas o ódio é algo extremamente racional. É algo que nós acumulamos no nosso coração, no sentido de nós nos vingarmos contra alguém. O texto diz que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Porque o assassinato não acontece apenas no momento em que nós tiramos a vida a alguém. Mas o assassinato começa no momento em que nós começamos a arquitetar isso no nosso coração. Basicamente, o texto diz que aquele que odeia é um assassino, porque no seu íntimo ele já acumulou raiva suficiente para tirar a vida a alguém. Em Gênesis 4, quando fala da história de Caim e de Abel, mostra que Caim não assassinou Abel apenas no momento em que lhe tirou a vida. Mas no seu íntimo ele já tinha acumulado raiva suficiente para tirar a vida a Abel. Então esta história é um bom exemplo daquilo que nós estamos a falar. O texto mostra-nos que o ódio e o amor são duas coisas que não podem coexistir. A Bíblia diz que aquele que odeia é um assassino e não tem dentro de si a vida eterna. E em sentido contrário, mostra-nos que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos. Enquanto que o ódio é propriedade de Satanás,
porque apenas serve para matar e para destruir. Destruir-te a ti que odeias e destruir o outro a quem tu odeias. Este amor é algo que vem da parte de Deus. Porque Deus é amor. Então, se nós temos sentimentos frequentes de raiva, de aversão em relação aos nossos irmãos, se nós tratamos os nossos irmãos com antipatia, com inimizade, com repulsa, então este é o motivo que nos tem que levar a reavaliar. Ao alimentarmos este ódio, esta aversão, esta raiva no nosso coração, mesmo que nós tenhamos argumentos fortes que nos levem a alimentar este tipo de sentimentos, nós temos um argumento ainda mais forte para abandonarmos este tipo de sentimentos. E o argumento mais forte é que, ao alimentarmos este tipo de sentimentos, não estamos a andar na luz, mas estamos a andar nas trevas. Se nós queremos ser discípulos que andam na luz e que vivem em comunidade, amando-se uns aos outros, então nós precisamos nos libertar destes sentimentos não resolvidos no nosso coração. Mesmo que nós não os consideremos como ódio, mesmo que seja simplesmente amargura, mesmo que seja simplesmente mágoa ou tristeza em relação a alguém, desilusão, nós precisamos nos libertar disto. Porque tudo isto são obstáculos que nos impedem de sermos pessoas amorosas com os nossos irmãos. Outro dos obstáculos que nos impede de experimentar a verdadeira comunhão uns com os outros é a superficialidade. Num sentido figurativo, superficialidade é algo pouco profundo, é algo pouco sólido, é algo pouco fundamentado, é algo leviano, aparente. Alguém descreveu a superficialidade como o cancro da nossa época. E muitas vezes nós encaramos a nossa vida cristã desta forma, de uma forma superficial, de uma forma baseada nas aparências. Nós não queremos ficar presos a nada. Nós não queremos compromisso com nada. Não queremos compromisso com ninguém. De certa forma, nós sofremos de uma espécie de anorexia espiritual. Todos vocês sabem o que é anorexia, certo? São pessoas que, estando extremamente magras, têm um medo intenso de engordar. E nós, como cristãos, mesmo sendo extremamente superficiais na forma como nos relacionamos uns com os outros, estamos sempre com um medo intenso de nos relacionarmos e nos comprometermos mais uns com os outros, porque achamos que já estamos demasiado comprometidos. Quando João aponta para a definição do que é amor, o apóstolo revela que nós podemos saber o que é amor no sentido em que Jesus deu a sua vida por nós. Então, quando João fala de amor, fala de comunhão entre os cristãos, João coloca a fasquia muito alta e muito pouco superficial. Quando João fala de amor e aponta para Cristo, ele demonstra que amar o seu irmão é muito mais do que boa convivência. É muito mais do que tolerar o meu irmão. João revela que nós devemos amar os nossos irmãos a ponto de dar a nossa vida por eles. João revela que eu devo amar o arménio a ponto de dar a minha vida por ele. O texto diz que eu devo amar o Rodolfo, devo amar a Cidinha, a ponto de dar a vida por eles. De uma forma simples e direta, João mostra-nos que a solução para deixarmos de ser pessoas superficiais é seguirmos o exemplo de Cristo. E quando a Bíblia fala de comunhão cristã, a Bíblia aponta pelo menos para 5 aspectos que nós devemos aceitarmos uns aos outros. Independentemente da raça, da cultura, da situação económica, nós devemos aceitarmos uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos procurar unidade entre os irmãos. Não buscando primeiro a minha primazia, não buscando primeiro os meus direitos, mas colocando o próximo em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós devemos submeter-nos uns aos outros. Devemos evitar fazer coisas que magoam e que prejudiquem o nosso relacionamento entre os irmãos. E por fim, a Bíblia diz que nós devemos buscar proativamente a edificação, o crescimento espiritual do nosso irmão. A Bíblia diz que a Bia deve procurar de forma proativa o meu crescimento espiritual, da mesma forma que eu devo procurar o da Lena, e assim sucessivamente. Esta área
é sem dúvida uma das áreas que eu tenho mais dificuldades. Todos aqueles que me conhecem bem sabem que eu sou uma pessoa extremamente superficial nos meus relacionamentos. E muitas vezes Deus empurra-me no sentido de relacionar-me mais com as pessoas. E nós podemos ser pessoas superficiais por diversas razões. Ou porque temos más experiências no passado, então a superficialidade serve como uma espécie de escudo para não desenvolvermos demasiado e não nos magoarmos no futuro. Pode ser simplesmente porque toda a nossa sociedade é uma sociedade bastante superficial. E nós fomos educados nessa mesma sociedade. E os relacionamentos não são exceção. No entanto, tal como o ódio, a superficialidade é algo que nós nos precisamos libertar. Jesus em nada foi superficial. E Ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Ele é o exemplo que nós queremos seguir. Em Filipenses 2, nós vemos claramente até onde é que foi a entrega de Jesus por nós. O texto diz que Jesus se tornou igual aos homens. Todos nós queremos ir para o céu. Jesus estava lá e veio até nós. Jesus humilhou-se a si mesmo. E todos nós sabemos o que é que custa nos humilharmos perante alguém. A Bíblia diz que Jesus obedeceu até à morte. Não uma morte digna. Não uma morte honrosa. Mas uma morte destinada aos piores criminosos da época. A morte de cruz. Então, para nos libertarmos desta superficialidade, nós precisamos de seguir o exemplo de Cristo em tudo. E para isso, os nossos relacionamentos não podem depender das ocasiões. Não podem depender do que é que eu ganho com a situação. O meu relacionamento com a Fátima não pode depender do que é que eu vou ganhar com a Fátima. O meu relacionamento com o Jorge não pode depender do que é que eu vou ganhar com o Jorge. Os nossos relacionamentos também não podem depender do quanto nós nos identificamos com a pessoa. Porque tudo isso passa. Hoje eu identifico-me com o Simões, amanhã posso não me identificar. Nós estamos vinculados e comprometidos uns com os outros. Porque todos nós temos o mesmo Senhor. Todos nós temos a mesma fé. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E as dimensões disto, e as implicações disto é algo que nós nunca vamos compreender, nunca vamos desfrutar na sua plenitude, enquanto não abandonarmos e largarmos as nossas mentes superficiais. O último obstáculo abordado por João é a indiferença. Muitos advogam que o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. João não revela este obstáculo de uma forma explícita, tal como não revelou a superficialidade. Mas João mostra-nos que nós não devemos ser indiferentes às necessidades do nosso irmão. E João diz ainda que o amor de Deus não está no coração das pessoas indiferentes ao sofrimento e às necessidades do seu irmão. Então, andarmos na luz, no que se trata deste assunto específico, é sermos proativos no auxílio aos nossos irmãos. Sermos proativos no auxílio das suas necessidades. E quando estamos a falar de necessidades, João aqui aponta necessidades físicas. Mas podemos estar a falar de necessidades emocionais. Podemos estar a falar de necessidades espirituais. A comunhão entre cristãos não é algo teórico. Nós não deixamos de ser indiferentes quando nós começamos a falar sobre as necessidades do próximo. Eu não deixo de ser indiferente quando eu começo a falar das necessidades da Rebeca. Eu não deixo de ser indiferente quando eu começo a falar das necessidades do António. Eu deixo de ser indiferente quando eu começo a agir de forma a suprir essas mesmas necessidades. João diz o seguinte: meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade. Quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, nós vemos que esta história, ela surge em reação a uma resposta. Ou uma resposta não, uma pergunta. E esta pergunta foi colocada por um doutor da lei, um especialista nos primeiros 5 livros do Velho Testamento. E este homem faz uma pergunta a Jesus. Ele diz: quem é este meu próximo a quem eu devo amar?
E neste episódio em que Jesus fala sobre amar ao próximo, Jesus vai mostrar dois exemplos de extrema diferença. E um bom exemplo do que é que significa amar o próximo, tendo em conta aquilo que João ensinava. A Bíblia diz nesta história que passou um sacerdote naquele lugar e que viu um homem ferido. Um homem precisar urgentemente de ajuda. A Bíblia diz que aquele homem estava quase morto. Estava em risco de vida. Quando o sacerdote viu aquele homem, ele passou para o outro lado da estrada. Numa situação daquelas, talvez o homem estivesse a clamar por ajuda. Mas ele vê aquele homem ferido, passa para o outro lado da estrada e prossegue o seu caminho. A Bíblia diz que um segundo homem passa na estrada. Desta vez um levita, alguém que se ocupava das tarefas práticas do templo. O texto diz que este homem simplesmente se desviou do homem ferido como se aquele homem fosse um obstáculo. Fosse algo que o estivesse a atrapalhar na sua caminhada. Ele olha para aquele homem ferido, a precisar de ajuda. Talvez fosse morrer se não tivesse um socorro rápido. Ele olha para aquela situação e contorna aquele homem como se fosse um obstáculo. E prossegue. É interessante que pelas posições e pelos cargos que estes homens tinham, nós sabemos que tanto um como o outro tinham plena consciência que deveriam amar o próximo. Aliás, Jesus utiliza estes dois exemplos, tanto o sacerdote como o levita, de propósito. Porque as pessoas que estavam a ouvir aquela história sabiam claramente que aqueles dois grupos de pessoas sabiam o Velho Testamento. No entanto, esta história mostra-nos uma enorme lição. Que existe um enorme fosso entre o saber e o fazer. Todos nós sabemos que devemos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos, seja elas quais forem. Todos nós sabemos que devemos mobilizar-nos no sentido de sermos bênção para os nossos irmãos que estão a precisar de ajuda. Mas só aqueles que vencem a indiferença e a apatia é que vão agir. Não é a religião que faz com que nós sejamos solidários uns com os outros. Mas é o amor de Cristo que habita em nós que faz com que nós sejamos solidários uns com os outros. E é esse amor que João diz que é a marca, que é a prova de que nós somos seguidores de Cristo. Eu gostaria que neste momento todos nós pudéssemos fechar os olhos e que pudéssemos repetir esta oração em voz alta. Deus Pai, enche-me com este amor. Retira de mim toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor. Retira de mim toda a superficialidade e indiferença com quem eu me relaciono com os meus irmãos. Ajuda-me a ser um discípulo que anda na luz e que ama o seu irmão.